Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Quantas coisas, né? Como a gente fala, a nossa igreja não para. Tem bastante atividade, bastante trabalho. Eu queria só dar uma reforçada aí, olha, está chegando aí o final de julho. Nós temos aí a EBF chegando, 25 a 28 de julho. Traga seu filho, faça inscrição, né? Convide os coleguinhas, os amiguinhos do seu filho, né? Os vizinhos lá. Traga essas crianças para receberem a palavra do Senhor. Serão dias aqui abençoados, tardes abençoadas, que nós estaremos aqui ministrando às crianças neste local. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. E os demais trabalhos que nós temos, né? Uma agenda repleta aí que nós temos aí com o nosso apóstolo. Que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus te abençoe, que você possa fazer parte dessa família, fazer parte desses trabalhos. Venha participar, venha estar conosco. Amém? Bom, dito isso, nós vamos aí para a nossa campanha. Quem já está derrotando o gigante aí? Amém. Está meio fraco, né? Mas tudo bem. Espero que até o final do mês a gente fale com todo o ímpeto. Eu estou derrotando o gigante, amém? Quem está derrotando o gigante aí? Amém. Melhorou, tá vendo? Porque é desse jeito, meu irmão. Chega lá diante do gigante e fala: você está derrotado em nome de Jesus. Fica lá com medo. Não, meu irmão, se imponha. Se imponha diante das dificuldades, diante dos desafios. Se coloque como filho de Deus. Amém? E hoje nós vamos ouvir um pouco mais sobre isso. Tivemos já 2 ministrações nesse mês, né? Sobre o gigante, sobre derrotar gigantes, gigantes ao chão. Quais foram os gigantes que já foram derrotados aí? Alguém lembra? Da semana passada? Religiosidade. Tirar a cegueira, tirar as escamas, né? E hoje nós temos aí mais 2 gigantes para derrotar. Quem está pronto aí para derrotar gigante? Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos dar força e nos dar graça, em nome de Jesus. Amém? Um pouquinho ansioso, um pouquinho coração apertado, né? Porque a esposa está um pouquinho distante, hoje ela não está aqui para me ajudar aqui, porque ela sempre está para me ajudar aqui nas datas. Mas o apóstolo mandou ela lá para a Bahia, deu um castigo para mim, deixou 10 dias, né? De castigo. A casa está bagunçada, mas quando eu falei para a Sandra que quando eu chegar hoje ela vai receber a casa arrumadinha. Eu tenho um desafio hoje à tarde, arrumar a casa. Mas amém, né? Não é fácil não, depois de 42 anos juntos, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente passa tantos dias assim, distante. Mas glória a Deus por isso, ela está ali trabalhando. O grupo da Bahia está chegando hoje. Né? Temos recebido vídeos, mensagens, né, apóstolo? Tem sido uma bênção, foi uma bênção, né, ali naquele lugar. Evangelizaram, ganharam vidas para Jesus, evangelizaram crianças, né, fizeram ali. Eu sei que depois eles vão contar aqui com detalhes, mas foi uma semana muito abençoada ali na nossa igreja de Nazaré das Farinhas. Que nós não esqueçamos desse povo, que nós possamos estar sempre orando por eles ali e orando pelo retorno dos nossos irmãos. 12 pessoas estão retornando hoje. Durante a tarde começam já a chegar, retornando ali desse trabalho, que Deus abençoe o retorno de cada um deles. Amém, irmãos? Bom, hoje nós vamos agora de manhã ouvir mais uma ministração e ouvir mais um testemunho. Nós temos um testemunho poderoso hoje para ouvirmos. Nós temos um testemunho aí para ouvir aí o que Deus fez na vida do irmão, né, desse irmão que vai estar aqui dando testemunho. Mas eu queria dizer a você, Deus também pode fazer milagres na tua vida, meu irmão. Nós temos que crer que se Deus levantou o apóstolo Joel, colocou no coração dele de fazer essa campanha, é porque o Senhor quer nos fortalecer e nos dar estratégia para vencermos as nossas batalhas, para vencermos os nossos desafios. Eu sei que não são poucos. Temos enfrentado inúmeros desafios na nossa vida, seja na nossa vida familiar, secular, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, enfim, estamos enfrentando vários desafios. Mas eu vou dizer a você, sem Cristo não dá, meu irmão. Se o Senhor não estiver à frente, se Deus não estiver conosco, nós não venceremos. E nós vamos ler um texto, continuar lendo, né? Porque a semana passada o apóstolo já trouxe aqui alguma coisa sobre esse texto. Nós vamos continuar lendo o texto de 1 Samuel. Eu queria que você já abrisse aí, se alguém pudesse colocar para nós aí, o livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17.
Nós já lemos algumas coisas a semana passada aqui com o apóstolo, mas eu quero dizer a você, se nós não confiarmos em Deus, meu irmão, não confie na sua força, não confie naquilo que você pode fazer, porque sem Cristo nós não vamos conseguir vencer gigantes, porque eles são maiores do que nós, eles são maiores do que nós possamos imaginar, mas com Cristo, como nós já louvamos aqui nessa manhã, somos vencedores. Com Cristo na batalha, com Cristo na guerra, nós somos vencedores, e Deus quer te fazer um vencedor. Com certeza já vivemos várias experiências. Com certeza você que está aqui nessa manhã, você que nos ouve em casa, já viveu experiência com Cristo. E às vezes a gente passa despercebido algumas situações que Deus já nos deu vitória. E a gente pensa que a gente só, não, isso aqui está bom, esse pouquinho está bom. Não, meu irmão, Deus quer mais. Deus tem mais para você, Deus tem muito mais para a tua vida. Quando nós passamos as nossas lutas, quando nós enfrentamos aqueles pequenos gigantes, vou dizer assim, né, aquelas pequenas batalhas, não pense que aquilo é apenas algo que passou ali, não. Deus está te preparando para as grandes batalhas. Nós temos que entender que todos os nossos desafios, eles são para nos preparar para a grande vitória que Deus tem para nós. Deus está nos preparando quando nós enfrentamos as nossas lutas cotidianas, diárias, a nossa luta que nós passamos na nossa casa, é Deus nos preparando para algo maior, meu irmão. Então quando você passar ali alguma luta, quando o inimigo se levantar, quando vier ali alguma situação, não murmure. Fale, Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu está me preparando, Tu está me fortalecendo, Tu está, Senhor, me moldando para que eu possa vencer grandes batalhas na minha vida. E eu só posso vencer grandes batalhas começando vencendo as pequenas batalhas. Às vezes a gente fica só esperando que, não, eu vou derrotar o grande gigante. Meu irmão, se prepara. Mas não é Deus que faz, por isso Ele te prepara. É Ele que nos capacita, é Ele que prepara as nossas vidas. Então se prepare, meu irmão, vai vencendo. De dia após dia, de fé em fé, de vitória em vitória, isso vai fortalecendo a tua vida. E nós vamos ver uma situação, como eu disse, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Não sei se dá para pôr na tela. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Conhecemos a história, não vou aqui entrar em detalhes sobre essa história de Davi. Nós já conhecemos, ouvimos aqui algumas coisas já semana passada, temos ouvido essa palavra já há tempos. Mas o que Davi está dizendo ali quando ele vai ali e diz ao rei Saul que ele iria enfrentar aquele gigante? Eu já venci pequenas batalhas, Deus já me preparou, Deus já me capacitou. E se Ele foi comigo naquela pequena luta, né, entre aspas, né, porque um leão e um urso não é tão pequeno assim. Mas diante daquele gigante que estava, o leão e o urso não eram nada. O apóstolo dizia aqui a semana passada, 4 metros de altura. Não é isso que o senhor dizia aqui a semana passada? Um homem de 4 metros de altura. Não podia ser franzino, senão caía, né? Eu lembro da ministração do apóstolo. Então, uma grande luta, um grande gigante. Então, perto disso, o leão e o urso eram coisas pequenas. Quais são as coisas pequenas que Deus tem te dado a vitória?
Você tem valorizado isso? Você tem prestado atenção no que Deus tem feito ao seu redor? Você tem visto os livramentos que Deus tem te dado, as lutas que você tem vencido, as batalhas que Deus está te dando força para você vencer? Ah, mas foi algo tão pequeno, né? Às vezes a gente acha que não é nada, só uma coisinha de nada. Meu irmão, é Deus te preparando, é Deus te dando força, é Deus te dando estratégia, para quando o gigante surgir diante de você, se Deus me deu vitória lá, vai me dar vitória aqui. Não importa se é pequeno ou se é grande, a vitória é certa, porque se Deus confirmou a bênção dele na minha vida, eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Se Deus colocou a bênção dele sobre mim, se Deus colocou o seu Espírito sobre a minha vida, eu tenho a bênção de Deus comigo. Davi tinha o Espírito de Deus com ele. Davi tinha o Espírito de Deus com ele, por isso não importava o tamanho do gigante, importava o tamanho de Deus na vida dele. Deus é comigo em todo tempo, em todo momento, não há tamanho de gigante que possa me derrotar. Mas a gente fica lá, mas essa é muito grande, mas essa é muito difícil. Meu irmão, não tem dificuldade com Deus na história. Com Deus conosco, meu irmão, não tem dificuldade. A dificuldade está em nós. A dificuldade está em nós em crer, em confiar, em se olhar no espelho e falar, você é vencedor. Porque às vezes a gente fica lá, mas eu sou tão pequenininho, eu sou tão franzino. Sabe a estatura de Davi? Miudinho, franzino, a Bíblia fala. O menino, o moço, jovenzinho, cuidava lá das ovelhas lá do seu pai. Mas ele não se intimidou, porque ele sabia que quem estava com ele era maior. Fala para o irmão que está do teu lado, quem está com você é maior, meu irmão. Quem está com você é maior, meu irmão. Quem está com você é maior. O Senhor é o Deus das vitórias, Deus é o Deus do impossível. Nós vemos aqui que Davi foi ali, o Saul quis ali dizer a ele o quê? Olha, mas não adianta, você não está preparado. Porque aos olhos do homem, os olhos humanos, Davi não estava preparado. E muitas vezes nós também nos encontramos assim. Às vezes nós mesmos olhamos para nós e falamos, eu não estou preparado para isso. Eu não estou preparado para vencer essa vitória. Ou alguém fala, ah, mas é alguém usado por Satanás. Não, meu irmão, às vezes alguém que olha para você e até teme pela sua vida, teme que você vai sofrer e vai falar para você. Porque não é só o diabo não, às vezes a gente fala, o diabo está tentando me amedrontar, está tentando me desencorajar. Não, às vezes a pessoa olha para nós, vê a nossa estatura, vê a nossa fraqueza e fala, você não vai conseguir. Mas porque ele está olhando com os olhos humanos, com os olhos carnais. Mas pelos olhos da fé a gente vence. Pelos olhos da fé a gente vence os gigantes. E olha onde que Davi ele foi treinado. Vocês reparam que quando Davi fala ali, olha, eu quando cuidava das ovelhas do meu pai, quando eu cuidava lá do rebanho do meu pai, veio um urso, veio um leão, e tomou uma das ovelhas, eu persegui, eu fui lá, peguei o urso, matei. Sabe onde ele foi treinado? No seu local normal, no seu local comum. Ele não foi levado a um lugar à parte. Sabe o que eu quero dizer com isso? No teu trabalho você está sendo treinado. Na tua casa você está sendo treinado. Na tua escola você está sendo treinado. Nos teus relacionamentos você pode ser treinado, meu irmão. Por isso começa a glorificar a Deus pelas pequenas vitórias que Deus tem te dado. Porque você tem vencido no trabalho, você tem vencido na família, você tem vencido nos seus ideais. É aí que Deus está te treinando para te levar a lugares maiores. Quando Davi foi enfrentar o gigante, aí sim ele saiu lá do seu ambiente comum e foi a um ambiente de guerra, um ambiente de batalha, mas já estava preparado desde quando saiu lá da sua casa. E aí que eu quero que você pense nisso. Aquelas lutas que você talvez enfrente na tua casa, no teu trabalho, nos relacionamentos familiares, é Deus te treinando, meu irmão. Fala, Senhor, ensina-me enxergar o que tu está querendo me ensinar, ó Pai. Ensina-me, Senhor, a receber de ti aquilo que tu quer, Senhor, me preparar, porque eu sei que para grandes batalhas Deus está me preparando. E quando eu digo isso, não é para derrota não, grandes batalhas para sermos vencedores. Porque quando a gente fala assim, olha, eu estou aguardando uma grande vitória, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou preparado para grandes batalhas porque eu tenho certeza da minha vitória. A gente só fala, não, eu estou esperando um grande milagre, uma grande vitória. Meu irmão, não vem vitória sem batalha, viu? Vou dizer a você que nós não vamos conseguir vencer batalha se não tivermos vitória. Não teremos vitória se não vencermos batalha.
Vai ter batalha sim. Mas Deus não nos manda desguarnecido, não nos manda sem a armadura de Deus. Saul quis dar a ele, né? Saul quis, olha, coloca a armadura aqui do exército para você enfrentar. Ele falou, não preciso dessa porque eu já tenho a armadura de Deus na minha vida. Quem tem a armadura de Deus aí sobre a sua vida? E sabe o gigante que nós vamos derrotar nesta manhã? O gigante das prisões. Sabe o que é isso, meu irmão? Ah, mas eu não estou preso, tá? Porque às vezes a gente está preso ali. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, essa luta está grande. Estamos aprisionados com nossos pensamentos, com a nossa mente. Estamos aprisionados achando que a nossa condição física ou intelectual não tem poder para vencer batalha. Não tem, nós não temos, mas em Deus eu tenho. Em Deus eu posso vencer gigantes. Por isso Deus quer nos libertar das prisões. Por isso Deus quer tirar-nos das prisões, que nos deixa ali amarrados. A palavra de Deus diz que nós temos, olha, eu não me recordo o endereço, depois se alguém me ajudar aí, por favor. Não vos tornei a vos meter debaixo de julgo, porque o Senhor já nos libertou das prisões. Deus já nos libertou, meu irmão. Então eu não preciso mais voltar a ser aprisionado pela religiosidade, como nós ouvimos na semana passada, pela cegueira. Eu já estou livre disso. Eu tenho que saber que Deus já me libertou da religiosidade, Deus já tirou as escamas dos meus olhos, agora eu vou sair da prisão onde o inimigo quer me colocar e vou vencer as batalhas que Deus tem para me vencer. Mas para isso eu tenho que vencer, para isso eu tenho que me preparar. E é isso que nós encontramos aqui na vida de Davi. Davi foi preparado para aquela grande batalha. Davi mal sabia por que ele estava passando por aquilo, mas havia um propósito. Sabe o que eu quero dizer para você? Tudo tem um propósito na tua vida. Essa luta que eu estou passando tem propósito, pastor? Tem. Fala para o teu irmão, as tuas lutas têm propósito. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus servos, não, meu irmão. Mas muitas vezes nós temos que vencer essas pequenas batalhas para enxergar a grande, para ver a grande vitória. Então, meu irmão, se prepara. Aproveita as oportunidades e se prepara para vencer. Seja liberto de todo aprisionamento maligno. Então ele viu a vitória. Antes da batalha ele já sabia que ele ia vencer. E antes de eu chamar aqui o testemunho, eu queria dizer a você. Davi não matou aquele gigante com aquela pedrinha. Mas depois que ele atirou aquela pedra, que o gigante veio ao chão, ele foi lá e matou o gigante, tomou a espada e matou o gigante. Sabe o que eu quero dizer a você, meu irmão? Não para. Não para. Conseguiu tontear o gigante, conseguiu derrubar o gigante, mas vai lá e extermina ele, acaba com ele. Acaba com ele, não dá oportunidade para que ele levante novamente sobre a tua vida. Aproveita que ele está ao chão, sobe sobre ele e derrote ele totalmente. Aprenda a vencer batalhas. Nós estamos sendo preparados esse mês de julho para vencer gigantes, para vencer batalhas. Todas essas ministrações que estamos recebendo e ainda vamos receber, é para nos preparar para vencermos gigantes, para vencermos batalha, para chegarmos no começo de agosto e dizer, eu venci o gigante que estava sobre a minha vida. Muito mais virá, meu irmão, muito mais nós receberemos. Mas se eu não aproveitar todas essas oportunidades para absorver, para pegar, para receber de Deus tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, eu vou chegar no final do mês e eu falar, poxa, passou o mês e não aconteceu nada. A culpa foi do apóstolo? Não, a culpa foi talvez minha que eu não recebi, porque eu não dei ouvido à voz do Senhor. Deus está dizendo para mim e para você, se prepare, porque você tem um gigante para ser derrotado. Se prepare que você tem uma grande batalha na tua vida. Se prepara porque eu quero te livrar de todos os gigantes e você vai ser mais do que vencedor. E aonde você colocar a planta dos teus pés, abençoado será. E aonde você colocar as tuas mãos, abençoado será. Porque é o Senhor que promete. Isso não é jargão, isso não é conversinha para animar você, não. Isso é palavra de Deus, viva e verdadeira. Quando a gente lê essas vitórias, quando a gente vê esses testemunhos, e ouvimos testemunhos aqui a semana passada e vamos ouvir hoje, está dizendo, Deus tem poder para fazer muito mais nas nossas vidas.
Então eu quero que você ouça esse testemunho que nós vamos ouvir agora. Eu não estou vendo ele daqui, por favor, alguém me acha aqui. Eliel, queria chamar o Eliel aqui à frente. Ah, está ali. Aplauda o Senhor pela vida do Eliel. Ouça esse testemunho. Mas confie, Deus vai te livrar da prisão. Fala para o teu irmão, Deus vai te livrar das prisões. Eu conheço um pouco do testemunho dele. Não sei se o que eu vou ouvir hoje é o que ele já falou, mas eu participo de encontro 10 anos. Perdi o número de encontros que eu já fui. E não tem como não me emocionar toda vez que eu ouço o Eliel ministrando e falando ali do seu testemunho. Esse homem é um escolhido de Deus, varão de Deus, valoroso. Vocês vão ouvir dele aqui da boca dele. E Deus tem abençoado muito a vida dele. Porque ele derrotou um grande gigante na sua vida. E que aquilo que nós temos recebido, aqueles que já ouviram esse testemunho, você hoje aqui que vai ouvir pela primeira vez, possa receber. E você que já recebeu, possa relembrar. Como diz a palavra, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E toda vez que eu lembro desse testemunho do Eliel, me dá força para continuar. Eu queria que você estendesse a sua mão aqui para frente. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela vida do Eliel, pela família dele. Te agradecer, ó Pai querido, pelo grande milagre, Senhor, que Tu tens feito, Senhor, e realizado na vida do Eliel. Te agradecer, Senhor, pelo servo, pelo varão que ele é, Senhor, na Tua casa, na Tua presença. Usa ele agora, Senhor, nesse testemunho que venha falar aos nossos corações. Abençoa a vida dele, da sua família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu profetizo nesta manhã que gigantes já começaram a cair na tua vida. Em nome de Jesus. Eu profetizo nesta manhã que o Senhor está te adornando, está te colocando armadura para você lutar com todos os gigantes. Gigantes das mentiras de Satanás, gigantes da contendas na tua casa, em nome de Jesus, gigantes do medo, como eu estou aqui agora com medo, mas em nome de Jesus, nós vamos derrubar estes gigantes, amém? Glória a Deus. Eu queria ler aqui com vocês alguns versículos que eu separei, que eu acho que tem muito a ver com o meu testemunho. E eu quero deixar aqui para a tua meditação, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Olha só, irmãos, Salmo 119, no versículo 71, diz assim: o castigo que o Senhor me deu foi bom. Só assim aprendi a pôr em prática as suas ordens escritas. Em outras versões diz assim: foi bom o Senhor ter me afligido, pois só assim eu me lembraria dos teus estatutos. Aquilo que o pastor acabou de ministrar, que ministração, que pregação, glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. Não veio sobre mim tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Coríntios 10, 13, 1 Coríntios, lembre-se que as tentações que vocês têm de enfrentar, aliás, é o mesmo versículo, só que em outra versão.
são as mesmas que os outros enfrentam, e nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que as tentações se tornem tão fortes que não a possam enfrentar. Visto que Ele assim prometeu, cumprirá o que diz. Deus dará a vocês forças para suportá-las. Versículo que eu gosto muito, em Romanos 8, 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Amém? Bom, irmãos, eu não sei, eu acho que a grande maioria de vocês aí, os homens, né, já ouviram o meu testemunho. Meu testemunho é assim, que eu levo assim mais ou menos em torno de 1h30, lá no encontro com os homens, lá no Vale dos Mananciais. E é difícil a gente tentar reduzir isso para 15 minutos. Mas eu tenho uma esposa, irmãos, que misericórdia. Olha, a melhor que Deus... Não tem. E eu digo para assim, me falarem, Léo, você está pronto? Aí eu falei assim, olha, pronto eu não estou não, mas eu tenho uma esposa, né? Eu tenho uma esposa, você já viu o político lendo lá? O cara não fala assim, nada assim espontaneamente. Tudo é lendo ali. Ah, adivinha quem fez? Bom, eu vou ler aqui, tá, gente? Mas depois a gente entra em alguns detalhes aí. Nasci em um lar evangélico e desde criança me envolvi com o ministério de louvor. Nós tocávamos na orquestra, na Assembleia de Deus do Brás. Eu e meus irmãos. Nós éramos em 7. Né? Então já tínhamos em casa uma mini orquestra. Eu e meus irmãos faziam parte da orquestra e sempre íamos no Largo da Concórdia. Isso nós tínhamos 13 anos, 14 anos. E fazíamos evangelismo. Ganhamos muitas almas para Cristo neste trabalho. Com apenas 11 anos, fui batizado nas águas. Em seguida, fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Recebendo o dom de línguas e de revelação. Eu me sentia muito feliz em fazer a obra do Senhor. E com isso, o próprio maestro da orquestra me colocou na posição de regente aprendiz. Eu comecei a reger aquela orquestra. Crescemos na igreja e, embora aprontássemos muito, respeitávamos as autoridades. Eu e meus irmãos fomos crescendo e, com isso, alguns se afastaram da casa do Senhor. E comigo não foi diferente. Também fui me distanciando da vontade de Deus para a minha vida. Tirei os olhos de Jesus e passei a olhar as falhas que estavam na igreja. Passei a acreditar que os verdadeiros amigos estavam no mundo e não dentro da igreja. As coisas de Deus já não tinham mais o mesmo brilho para mim. E pouco a pouco fui me afastando de Jesus. E eu achava que estava no controle e que era uma decisão minha. E não percebia que eu estava dando lugar às mentiras de Satanás. Eu era livre. Mas aos poucos fui me aprisionando e deixando ser levado pelo diabo. Caí na prisão da rejeição. Eu achava que ninguém me amava e só era aceito pelos amigos do mundo. Fui prisioneiro da mentira, dos vícios, primeiro das bebidas alcoólicas, cigarro, uma coisa aqui que eu não entendi, mas tudo bem, maconha, cocaína e barbitúricos, diazepam, optalidon, enfim, diversos remédios que as pessoas que tinham problema precisavam dessa medicação, eu tomava para ficar louco, tomava para ficar doido. Fiz pequenos delitos e muitas vezes voltava para casa após ficar a noite toda usando drogas. Chegava em casa e via minha mãe de joelho, orando por mim e pelos meus irmãos. Eu estava tão encarcerado na prisão de Satanás que eu não conseguia ver a mão de Deus me livrando da morte física. Uma vez eu estava tão doido que eu subi em cima de um caminhão
achando que era o caminhão do meu cunhado. E não era. Juntou mais de 20 caminhoneiros. E os caras, desce, desce, ladrão, desce. E na hora me veio aquela lucidez. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo? Pulei daquele caminhão, comecei a correr em zigue-zague. Eu só escutava as balas passando, as balas. E nenhuma me pegou. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aquele que te guarda não dormitará. Aleluia. Deus me livrou da morte. Me envolvi emocionalmente com mulheres que eu sabia que não ia dar certo. Mas mesmo assim, eu insistia. Eu estava totalmente envolvido nas coisas do mundo que já não acreditava que aquela vida que eu levava era para mim. Quando eu já estava totalmente envolvido com as coisas do mundo, conheci uma mulher. Ela já tinha 3 filhos. Passei a morar com essa mulher e a viver como se fosse pai dessas crianças. Só que elas tinham um pai. Ele era um bandido, assaltante de banco, preso há muitos anos. A mulher e os filhos constantemente visitavam o pai das crianças. E por isso eu ficava louco, eu ficava doido. E acabava deixando todos também assim. Por 10 anos, 10, 11 anos eu vivi essa situação. Elas me enganavam e eu era extremamente nervoso, briguento, muito controlador. A nossa vida era um inferno. Um dia eu abri a carta desse ex-marido e ele falava que já estava armando um plano para me tirar de cena, para me apagar. E por conta disso, eu que vivia preso espiritualmente, acabei privado da minha liberdade também. Aquela família a que eu me dediquei mais de 10 anos, inventou algo ao meu respeito. Mas pela vida que eu levava, Deus permitiu que eu fosse preso. Acusado de um crime que eu não cometi. Eu já vivia preso nas mentiras de Satanás. E acabei preso, privado da minha liberdade. Na prisão física eu tive que me posicionar. Na prisão física, onde eu estava encarcerado, eu tive que me posicionar, assim como Davi se posicionou para lutar contra aquele gigante, derrubando. Naquele lugar, na prisão, eu me posicionei para que o gigante das mentiras que me aprisionavam espiritualmente e fisicamente caíssem por terra. Lá eu me arrependi da vida que eu levava. Eu orei, jejuei, meditei, preguei a palavra de Deus e ganhei muitas almas naquele lugar para Jesus. Depois de 10 meses preso, o Senhor se levantou ao meu favor e tocou no coração daquelas pessoas que me acusavam de algo que eu não cometi. Elas foram novamente na frente do juiz e negaram todas as acusações. E eu fui liberto, mesmo após o horário da cadeia de ser liberada, o horário de saída. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Minha mãe falava assim: filho, volte para a igreja. Pare de comer as bolotas dos porcos. Satanás está te fazendo uma bola. E eu não dava ouvido para minha mãe. Lá atrás, com 15 anos, 16 anos, quando eu estava crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo, o maestro do coral, do andar de cima, foi no andar de baixo onde ficava a orquestra e me chamou. Falei: Eliel, preciso falar com você. Deus tem um recado para você. Não me leve a mal, irmão. Mas se Deus mandou falar, eu vou falar. Aquele irmão não sabia nada da minha vida. Nada. Um senhor, eu tinha 15 anos. E ele falou assim: Eliel, se ajuste nos caminhos do Senhor. Eliel, não vale a pena
sair da presença do Pai. Eliel, se você sair, eu não quero, e um dia, numa cadeia, ter que falar de Jesus para você. Olha Deus me avisando, irmãos. Quando eu fui preso, antes de eu ser preso, um pouquinho antes de ser preso, eu estava chorando porque eu não entendia nada. Eu sempre trabalhei de moto. Eu estava na Paulista. E ali na Paulista, eu estava chorando muito, chorando muito, chorando muito. Quando veio, eu parei no farol da Bela Sintra, e eu estava ali, né, chorando, eu não olhava nem para os lados, era meio-dia, e eu não olhava porque estava cheio de motoqueiro do meu lado, eu nem olhava, falei, não vou nem olhar, né? E eu chorava de soluçar, e eu falava assim, Deus, eu sou teu filho, eu não estou nos teus caminhos, não estou firme com o Senhor, mas eu continuo sendo filho. Fala comigo, Senhor, fala comigo. O Senhor usou uma mula, o Senhor não pode usar alguém na rua para falar comigo, Senhor, estou precisando. Irmãos, veio um motoqueiro gritando, ele gritava com o capacete levantado, e ele falava assim, desse jeito, e eu sou Deus, eu sou Deus. Todo mundo olhou, e na hora que eu olhei, ele começou, xarabadacandalabracandarabassúbria, xerebedecandalabracai, e eu olhei e falei, é eu. Na hora que eu olhei para trás, ele falou, eis que falo contigo, meu servo, e apontou para mim assim, e todo mundo, só tem louco nessa rua, só tem louco nesse mundo, e todo mundo dando risada, e eu lá do outro lado, porque na hora o Senhor voltou e disse assim para mim, eis que estou contigo, meu filho, eis que estou contigo, meu servo, se passares pelas águas, não te afogarás, se passares pelo fogo, não te queimarás, porque agindo eu, quem impedirá? Aleluia, aleluia. Quando eu fui preso, irmãos, eu fui preso na 7ª delegacia, lá no centro da cidade, 77 DP. Irmãos, ali eu conheci os irmãos Cravinhos. Os irmãos Cravinhos, aqueles que mataram lá o casal Richthofen na cama, eu conheci eles. E na hora que transferiram ele para a minha cela, a cela do lado da minha, e eu não sabia o que estava acontecendo, claro, só ouvia os caras xingando eles, falando, seus bandidos, mataram o casal, precisava matar. Aí eram 2 rapazes, uma classe média alta, e quando eu começava a orar, os irmãos das outras celas pediam para eu fazer uma oração alta. Até o carcereiro me liberou para fazer a oração alta ali dentro. E eu começava a orar, e aí quando eu saí, aí eu estava saindo e passei em frente, que eu não via eles. Eu passei em frente da cela deles, na hora que eu passei, eles falaram, irmão, ora por fulano, ora pela Suzane, ora pelo meu pai, ora não sei o quê, papapá. Aí eu falei assim, eu vou orar sim, mas eu quero saber de vocês, se vocês estão dispostos a fazer uma decisão na vida de vocês, aceitar Jesus Cristo como o único, suficiente e eterno Salvador. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Os 2 ajoelharam e começaram a chorar, e eu orei para aqueles 2. Não sei como eles estão hoje, mas eles entregaram a vida para Jesus. Quando eu fui transferido, eu cheguei no 14º DP, que eu entrei, tinha um cara que aquele era gigante. O cara tinha quase o tamanho de Golias, careca, olho parecendo o olho do tio Chico. Na hora que eu cheguei, que ele pegou aqui, bateram as portas atrás de mim, aí falaram assim, aí ele pegou a cadeia toda parou, ficou olhando para mim, eu entrando, e todo mundo me olhando, e eu falei, Deus, morri. Aí o cara fez assim para mim, eu falei, Jesus, aí eu Deus, entrego minha vida a ti, Senhor, a minha alma, meu espírito. Aí na hora que eu cheguei assim, ele pegou e falou assim, vou te fazer uma pergunta. E ele com a mão para trás, eu falei, a faca está ali e já era. Aí ele falou assim, por que você está aqui? Eu falei, cara, falaram besteira de mim, mentira e tal, né? Ele falou assim, estou perguntando, por que você está aqui? Aí eu olhei para a cara dele assim, como assim, por quê? Não sei, estou preso, né, como você. Aí ele falou assim, não, você sabe muito bem o que eu estou te perguntando. Irmãos, ele abriu lá no livro de Jeremias.
E ele leu assim para mim. Ele tirou de trás a Bíblia, aquele cara de 2 metros de altura. Ele tirou a Bíblia e falou assim para mim: eu vou te mostrar o que você veio fazer aqui. Aleluia, Jesus. Eu quero profetizar, irmãos. Seja qual for a cadeia, seja qual for o que está te aprisionando, eu quero, na tua vida, profetizar que cairá hoje, em nome de Jesus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Ananote, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Bom, vamos lá. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse, no ventre te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles. E todo mundo da cadeia me olhando, né? E o cara falando: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra. Aleluia, Jesus. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo dessa terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos? Aleluia. Quando eu cheguei naquele lugar e souberam da minha história, com quem que eu vivia, e a mulher que eu vivia, de quem era a mulher, adivinha o que eles queriam fazer? A primeira coisa que falavam para mim: Eliel, se a cadeia virar, se houver um motim, se o GO invadir, sei lá, o exército invadir a delegacia, a primeira cabeça que vai ser tirada e colocada na grade vai ser a sua. Então, cara, se esconde na hora dos motins, irmãos. Eu vi muita invasão do GOI. Eu vi muito sangue. Eu vi muito tiro de borracha. Eu vi muita gente com parte do seu corpo quebrado. Mas a mim não tocaram um dedo, irmãos. Não tocaram um dedo. Fizeram um túnel para fugir. Eu falei que não ia. Porque assim como o Deus, o próprio Deus que permitiu eu cair ali, Ele ia permitir que eu saísse pela porta da frente. Passaram-se 10 meses. E antes dos 10 meses fizeram um túnel. Que já estava na rua o túnel. Eu olhei, coloquei minha cabeça para ver o túnel. É coisa de engenharia maligna mesmo. Coisa linda. Você passa em pé dentro do túnel. Em pé. Eu olhava assim, lá já estava no casco da rua. Eliel, você vai com a gente, pastor? Me chamavam de pastor lá. Pastor, você vai com a gente? Eu, O Deus que me colocou aqui, Ele vai abrir os ferrolhos. Vai abrir os cadeados. Vai abrir para que eu possa passar. Aí, descobriram, né? Esse túnel. Irmãos, o GOI invadiu, mas bateu em todo mundo apanhou. E não tocaram um dedo. Aleluia. No dia do meu alvará de soltura, eu nunca esqueço, irmão. Tem algumas coisas que esse testemunho é muito rico em coisas de Deus, muito assim, muito sobrenaturais, coisas que eu era que nem Jó. Eu estava naquele estado antes, eu só conhecia, te ouvi falar.
mas agora os meus olhos te veem. Eu lembro que quando uma da última audiência, aliás, nem tinha mais audiência. Não tinha mais, eu já estava na quinta audiência, a quinta é aquele prazo de espera que você espera a condenação. Aí me chamaram no culto, como esse aqui assim, no culto, dentro da cadeia. E eu estava ministrando a palavra, e eu estava vendo o preso sendo batizado com o Espírito Santo. Eu estava vendo ali preso, ali Deus visitando, Deus fazendo um rebuliço ali no meio daqueles presos. E aí gritaram meu nome, ele é Barbosa Anselmo. Aí eu peguei e falei, meu Deus, sou eu. Aí eu falei, mas acabou, não sou eu, acabou, não tenho mais. Aí eu falei assim, Eliel, estão te chamando. Aí eu troquei de roupa rapidinho, fui lá para o portão. Na hora que cheguei lá, e tinha uns caras lá, outros gigantes. Os caras tudo de 2 metros lá, tudo armado, com 12, armado até os dentes, tudo de máscara, aquelas máscaras de oxigênio, e ali os caras, e eu cheguei, sabe como, irmãos? Eu estava tão cheio da graça, tão cheio do poder de Deus, que eu cheguei assim, ele falou, o cara chegou para mim, vai ladrão, põe a mão aí, né, para me algemar, né, e eu assim, desse jeito, irmão, aí, rapaz, um Davizinho, igual eu assim, ó, um Davizinho, chegou assim e falou assim, não põe a algema no rapaz, ele vai sentado ao meu lado. E eu fui, irmãos, sentado do lado dele, do lado do delegado do GOI. Cheguei lá no fórum, lá da Barra Funda. Na hora que me chamaram para ir ter com o juiz, a minha advogada estava ali, sentadinha, esperando eu entrar. E lá, a instrução é nós não olhar para a cara de ninguém, andar com cabeça baixa. Nos corredores, entrou no fórum, aí o juiz fala, pode levantar a cabeça. Aí eu olho, nada, irmãos, eu entrei assim, ó, cheguei assim no pé de ouvido assim, da advogada e falei assim, fui eu que pus esta causa em tuas mãos, não temas. E fui ali, naquele momento, que o juiz me deu meu alvará de soltura. Aleluia. Foi ali naquele momento que o gigante, eu já tinha derrubado o gigante espiritual da minha vida, dos vícios, da mentira, e foi ali que o gigante da prisão física caiu. Aleluia. Isso aqui está funcionando? Tá? Amém. Glória a Deus. Não tem um tempo. Irmãos, quando eu cheguei lá que eu voltei, era 11 horas da noite. Só podia sair até as 8 horas da noite. Na hora que eu cheguei, que eu entrei, era umas 9 horas, 9h30, que eu entrei lá na delegacia de Pinheiros. E aí, meu alvará de soltura estava lá. E alguns presos já falaram, pastor, teu alvará de soltura está aí, teu alvará de soltura está aí. Eu falei, tá, glória a Deus, né? Aí comecei a orar de cela em cela, estava tudo fechado as celas, estava todo mundo trancado. Aí, pastor, ora aqui, pastor, ora por mim. Eu fui orando, de cela em cela, orando, né? Muitos chorando, muitos me dando bilhetinhos para me entregar para a família. E ali, chamei o carcereiro e falei assim, olha, o seu Nelson, o diretor, ele falou que eu podia sair qualquer hora, e que assim que chegasse o meu alvará de soltura, que era para ligar para a casa dele. Aí o cara falou assim, você tá de zoeira comigo, né? Tá de sacanagem comigo, né? Eu falei, não. Aí um outro carcereiro que estava ouvindo, falou assim, é verdade, pode deixar que eu vou ligar para o seu Nelson. Em 10 minutos, chegou o seu Nelson, abrindo os portões para mim. Glória a Deus. Aí ele era gigante também. Aí me deu a mão assim e falou assim, Eliel, que você continue firme nesse caminho que você está. E que por onde você passar, Deus seja contigo. Aleluia. Irmãos, por muitas coisas que eu vivi naquele lugar. Eu ganhei um radinho de pilha, e um fone de ouvido, minha irmã me levou. E eu comecei a participar, de 15 em 15 dias, uma vigília da igreja que tem uma rádio Musical FM. E eu já até visitei a Musical FM na época que eu saí, ali na Doutor Arnaldo. Hoje é outra rádio ali, evangélica. E eu comecei a participar dessas vigílias. Então,
Na cadeia é normal, é diferente, mas na delegacia a cela é muito pequena e todo mundo dorme de valete. Cabeça para cá, cabeça para lá, cabeça para cá, cabeça para lá. Então assim, no meu espaço de valete que eu estava, eu escutava radinho. Irmãos, era muito forte a vigília que eu participava. E só profeta, só homem de Deus, só pessoas usadas tremendamente nas mãos do Senhor. E eu lembro que antes de eu sair, eu participava de uma vigília. Antes de eu sair, eu participei de praticamente todas ali dentro. Mas antes de eu sair, eu participei de uma que foi muito forte, irmãos. Eu estava no meu valete e eu estava ajoelhado, virado para a parede, ajoelhado, orando. E de repente, olhei para o meu lado assim, e tinha um cara com um lençol todo branco assim, ó, do meu lado assim, ó. Na hora que eu olhei, eu tomei um susto. Aí eu comecei a repreender aquilo, né? Aí daqui a pouco eu olhei para o lado e ele já não estava mais. Aí eu estava participando dessa vigília. E tinha uma irmã que se chamava, o nome dela era esse, o vulgo dela era esse, né? Maria Pretinha do Limoeiro, lá de São Miguel, lá da periferia. E ela estava, e era muito respeitada ali no meio. Então, quando estava para terminar, era umas 15 para as 5 da manhã, e eu estava muito cheio da graça, irmãos. Eu pulava assim, no meu valete, falando em línguas, baixinho, para não acordar ninguém. E eu ali pulando, e saltando. Se eu tivesse, acho que no meio da rua, eu ia virar cambalhota, sabe? Nossa, eu ia fazer um monte de coisa. E ali, na hora que eu estava ali, aí estava para terminar, o irmão estava para encerrar, aí levantou uma voz. Peraí, a irmã lá do Limoeiro, a irmã Maria Pretinha do Limoeiro levantou a mão e disse, irmã, tem alguma coisa para entregar para Deus? Desse jeito, irmãos, eu escutando, eu ali, ó, Deus, meu misericórdia. Aí, na hora que ela veio para frente, aí ela veio assim e falou assim, aleluia, irmãos, eu não poderia falar nesse microfone algo que Deus está me entregando, algo da parte de Deus. E eu ali, né, fiquei escutando. Ela falou assim, olha, Deus manda dizer para um homem, ele está preso. E eu, meu Deus. Ela falou assim, Deus manda te dizer assim, lutaste como Jacó lutou. E hoje Deus está assinando o teu alvará de soltura com caneta de ouro. Estás tu com as malas prontas para sair deste lugar? E para mostrar para você que eu sou Deus na tua vida, você está preso numa cadeia de pinheiros. Alabacandaraba sobre, irmão. Na hora que eu comecei, que ela falou isso, eu comecei a pular. Acordei todos os presos, e os caras tudo querendo, você está louco, não sei o quê. Aí eles me mandaram para o banheiro e não paravam de falar em línguas, irmãos, porque eu sabia que eu estava saindo daquele lugar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o nosso Deus, Ele não dá para você prova maior, fardo maior para você, que você não possa carregar. E eu acabei de ler para você, e assim como Ele dá o fardo, Ele também manda o quê? O escape. E um alerta para você, irmão, que está pensando em largar isso aqui, em deixar. Aleluia. Não se afaste, porque são coisas sutis que Satanás usa. Diz na sua palavra que um abismo chama outro. Então alerta. Glória a Deus. A você, irmão, que está se sentindo fraco. Hoje Deus está colocando aqui armaduras nesse altar.
E um conselho: venha buscar a tua armadura aqui. Porque como o pastor falou, lutar contra gigante não é fácil. Lutar contra pessoas, lutar contra as potestades, não é fácil, irmão. Mas eu creio, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tive medo. Davi teve medo de enfrentar o gigante. Davi usou uma pedra, de 5 que ele tinha. Eu usei 3, naquele lugar. Eu usei 3 pedras, irmãos, que vocês conhecem, que é a oração, é o jejum e a palavra de Deus. Em 10 meses, eu li toda a Bíblia, e riscando, e marcando, tudo direitinho. Quando eu acabei de ler, um rapaz veio para mim e falou assim: irmão Eliel, irmão, dá essa Bíblia para mim? Falei: claro, Antero, está aqui, pode usar, Úcia, leia. Ele viu um versículo que estava grifado naquela Bíblia: não farás para ti deuses, não farás para ti escultura, e nada que lembre o reino dos céus. E ali, ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ali, irmãos, sexta-feira era tranca. Eu ficava sexta, sábado e domingo trancado, só lendo a Bíblia e tomando água. Lendo a Bíblia e tomando água. Segundo dia eu estava meio assim, ó. No terceiro dia eu já estava assim, já. Vem gigante. Vem gigante. Que eu estou preparado. E era assim, irmão. A minha vida lá dentro foi essa. Então, aqui está na frente as armaduras. Talvez você precise de uma. Talvez você precise de 2. Talvez você precise das 5 pedras de Davi. Amém? Deus seja louvado. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, né?